Já vamos iniciar já. Eu tô com sorte aí, ó. Aqui na frente do terreiro tem uma escola de Kumon que contratou uma pessoa para ficar fazendo divulgação aqui. E eu acredito que vocês estão ouvindo o som. Isso me dá um retorno aí, se tá chegando bacana o som. A imagem pode ser que esteja um pouquinho escura. E a gente já inicia. Tá bom? Só mais uns 5 minutinhos, 3 minutinhos a gente já inicia. Por favor, quem tiver online aí me dá um retorno aí do som, tá bom? O objetivo hoje é falar sobre as entidades. A gente vai abrir para perguntas aí, mas vamos tentar iniciar o assunto em torno de algumas coisas que às vezes são polêmicas, né? Será que a entidade tem a obrigação de ensinar, ou melhor, desculpa, de adivinhar tudo, saber de tudo da minha vida, para poder me falar, me prevenir de tudo? Será que eu devo parar na frente da entidade no terreiro e ela falar a minha vida inteira? Então, vamos falar sobre isso. Estou tomando uma água aqui e em 5 minutos a gente começa.
Então é isso aí. Cheguei. Jesuína, tenha calma, mulher. Meu nome é Cristiano Nascimento. Eu sou sacerdote responsável do Templo de Umbanda, Caboclo Tupinambá, Mãe Iemanjá e Ogum Beira-Mar. E fica localizado aqui em Guarulhos. Como essa live tem horário para começar às 16 horas, eu comecei um pouquinho atrasado, às 16h10, 11 mais ou menos. O terreiro fica aqui numa avenida, uma das principais de Guarulhos, a Avenida Tiradentes. Comércio em volta aqui. E tem uma escola de Kumon aqui na frente, né? E eles contrataram um palhaço com microfone que está fazendo propaganda aqui da escola. Então, eu queria que vocês me falassem se está atrapalhando aqui, porque eu estou ouvindo alto e claro o que ele fala do outro lado da avenida aqui. Não sei se o som está chegando para vocês, se vai atrapalhar a nossa transmissão aqui. Eu vou tentar. Se ficar incompreensível, vocês vão me falando aí, tá bom? Então é isso, a gente vai começar agora. O objetivo é falar um pouquinho sobre as entidades, a nossa relação com as entidades. E qual é o universo que as pessoas constroem em torno dessa relação com as entidades, especificamente de consulta. Então, nesse momento, a gente não vai tocar naquele assunto de como é a minha relação enquanto médium com os guias que trabalham comigo, incorporado, desincorporado, nas intuições e coisa e tal. Vamos falar nessa relação consulta, com a assistência, e também nós médios às vezes nos consultamos, não é? Tá lá no final da gira, você é Cambone, então você vai e bate um papo com o guia depois que o trabalho já terminou, conversa. Às vezes quando tem um trabalho na mata, trabalho na praia, ou numa gira de desenvolvimento, uma gira fechada do terreiro. Às vezes numa gira de atendimento com consulta não dá tempo, né? O trabalho é dinâmico, às vezes tem muita gente para atender e aí dá o horário, enfim. Não importa em que circunstância, mas... Ai, que bom, Fernanda, obrigado. Como é a nossa relação? Muitos de nós chegamos na Umbanda com uma concepção formada, com uma... Eu tô com um problema na internet aqui do terreiro. Percebi que pausou a transmissão agora. Se isso acontecer de novo, eu estou usando a minha internet do celular. Se isso acontecer de novo, eu vou mudar de lugar aqui para ver se a gente consegue fazer essa transmissão tranquilo. Você vê, né? Às vezes algumas coisas nos atrapalham, mas a gente tem que insistir e resistir. Então vamos continuar. A maioria de nós, quando chegamos na Umbanda, já chegamos com uma ideia formada, com uma vaga ideia de que as entidades precisam adivinhar. É nesse ponto que eu quero chegar, eu vou direto ao ponto. Será que quando você para na frente de uma entidade, ela tem que te contar a sua vida inteira de cabo a rabo para você acreditar que ela está ali? Será que ela tem que sair te dizendo muita coisa para você realmente acreditar que ela está lá? Eu percebi que a transmissão travou e voltou para mim aqui. Se estiver travando a minha fala, travando a imagem, vocês me falam, por favor, que aí eu vou buscar um lugar onde o sinal está melhor aqui, tá bom? Vou continuar falando aqui até alguém me dar um retorno. Aí tá bom, né, Eliane? Obrigado. Então, eu tô falando isso porque nos chegam essas orientações às vezes. Uma pessoa chega, tá numa gira de baiano, e aí o baiano falou: salve lá, como é que vai? Tá tudo bem? Né? E a gente percebe que às vezes algumas pessoas vêm no terreiro para testar as entidades.
vêm no terreiro achando que a entidade tem que saber tudo. Uma vez eu pude presenciar uma situação de uma médium falando com a entidade. A avó dela estava hospitalizada, uma senhora com mais de 70 anos de idade, com diversas complicações, e essa senhora veio a falecer. Observando alguns fatos assim, de uma maneira externa, sem se deixar levar para a emoção, em alguns casos, quando a pessoa está numa UTI, num caso muito grave, eu já vi muitas entidades aconselhar, pedir para a pessoa fazer um trabalho, uma prece, uma oração, pedindo que o melhor aconteça com essa pessoa. E o melhor, quem vai determinar é a lei maior, é Deus. Por outro lado, existem as nossas emoções, certo? Como é que eu vou orar para que... Como é que eu vou fazer uma prece, um trabalho para o Obaloaê, por exemplo, pedindo para que o melhor aconteça para o meu pai, sabendo que o melhor pode ser ele se reestabelecer de uma situação bem difícil, como uma infecção generalizada, por exemplo, ou pedir para que ele fique, que ele seja curado, enfim, ou que ele desencarne. Difícil a gente chegar e falar: meu Deus, Senhor Obaloaê, leve esse meu ente querido, porque ele passa por um momento agora muito difícil, né? Aqui no plano material, os médicos já disseram que não há mais nada a se fazer e coisa e tal. E aí, então, eu gostaria de pedir que o Senhor ajudasse no desprendimento e tal. Ou seja, a pessoa tem que ser bastante consciente para chegar nesse nível, né? Dependendo do nosso laço emocional com a pessoa, fica difícil da gente fazer uma prece assim, né? Fazer um trabalho assim. Mas pedir que o melhor aconteça é entregar nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente não está preparado para fazer isso. Mas continuando o assunto, essa médium chegou intimidando o caboclo da casa, dizendo assim: como ninguém me avisou que minha avó ia morrer? Eu trabalho aqui nesse terreiro há alguns anos, sou dedicada e coisa e tal. Minha avó está doente, ninguém fez nada, e agora minha avó faleceu, isso não é possível, ela era uma pessoa boa e tal e tal. Toda aquela indignação de alguém que vê um familiar seu desencarnar após passar um período de sofrimento no hospital, com diversas intervenções que não deram certo, não deram resultado. Aí a pergunta é: teria a entidade a capacidade de saber que aquela senhora ia desencarnar? Ou mais fundo ainda, teria a entidade a capacidade ou a oportunidade de falar para essa pessoa: olha, sua avó está se preparando para desencarnar? O que nós faríamos diante de uma notícia dessa? Aqui no nosso terreiro, uma informação fica muito clara para os médiuns. Numa consulta, nem médium, nem cambone, nem guia tem autorização para falar se o marido está traindo, se a esposa está traindo, se alguém vai morrer ou não vai morrer. Porque eu acredito que isso é uma coisa que está somente ao alcance de Deus. Existem muitos fatores que podem determinar isso, no caso de uma morte. Então, o Márcio falou aqui, ó, Márcio Loner de Salzani. Poxa, como seria, né? Se meu baiano chegasse em mim e falasse: ó, daqui 8 anos, daqui 15 anos, 20 anos, no dia tal, na hora tal, você vai desencarnar, não é? Como que um umbandista vai lidar com isso? Como que uma pessoa vai lidar com isso? Vou falar para uma pessoa assim: ó, aquele seu parente que está lá internado, que está doente, vai morrer, viu? Vai
morrer amanhã, vai morrer hoje, vai morrer daqui a uma semana, vai morrer daqui a um mês, ou vai morrer a qualquer momento. Como? Vamos refletir em cima disso. Será que uma entidade realmente tem abertura para dizer isso? Ou se ela tem capacidade de prever isso? Nós sabemos que ao longo da nossa vida de terreiro algumas coisas acontecem assim, né? Às vezes as entidades falam algumas coisas de uma maneira despretensiosa. E de fato, quando isso acontece, é que a nossa ficha cai. Fala, nossa, então era isso que o vô estava falando aquele dia. Era isso que o caboclo estava querendo orientar, olha só. Ele estava querendo nos alertar, nos prevenir, nos orientar com relação a isso. Então, assim, aonde que está a ética? Aonde que está o bom senso? Aonde que está o livre-arbítrio? Aonde que está a lei maior? Aonde que está o merecimento? E aonde que está o nível de curiosidade da pessoa? De querer parar na frente de uma entidade e falar, nossa, olha, ele me contou diversas coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Então a entidade tem que adivinhar. E aquele médium honesto, trabalhador que está passando por um momento de desemprego, de dificuldade financeira, será que a entidade vai passar uma milhar do jogo do bicho para ele jogar e ganhar um dinheirinho para fazer compra no mercado? Ou o número da loteria? Será que as entidades têm o poder de colocar a mão numa pessoa e falar, vai no médico amanhã que você está com uma úlcera, você está com as artérias entupidas, você vai ter um infarto se você não for hoje ou amanhã? E eu sei que se eu pedir para algumas pessoas colocarem relatos aqui, vão aparecer diversos. E eu mesmo já vi alguns. Presenciei algumas situações assim, do guia falar para a pessoa, fazer determinado trabalho para o Obaloaiê, e depois de uma semana a pessoa ter um sintoma de um câncer que não é sintomático, e aí acontecer ali uma coisa que foi até o start para essa pessoa buscar um tratamento. Mas isso é uma obrigação? É isso aí, meu irmão, livre-arbítrio. Vai interferir no nosso livre-arbítrio? Imagina se a entidade falar para você, ó, cuidado, a hora que você estiver indo embora da gira para casa, vai acontecer um acidente com você. Como é que você faz para sair da gira e ir embora para casa? Então, essa parada de adivinhação muitas vezes confunde as pessoas que vêm no terreiro. As pessoas acham que a entidade que tem poder é aquela que adivinha. E qual o problema do guia chegar e falar, oi, tudo bem? O que você veio buscar aqui, meu irmão? Qual é a sua busca? Porque às vezes as pessoas chegam, olha, eu vou conseguir aquele emprego. O problema já não é mais que está desempregado. O problema é que a pessoa já entregou o currículo, já passou por um processo de seleção, que é 1, 2, 3 fases, não importa, ou é um concurso público. E aí a pessoa diz assim, poxa, seu Zé Pilintra, ô caboclo, ô seu tranca-rua, o senhor pode me dizer se eu vou conseguir aquele emprego? É porque eu estudei muito para passar num concurso público e eu fiz a prova, mas não saiu o resultado ainda. Olha que situação difícil que a gente coloca entidades perguntando esse tipo de coisa. Então você presta um concurso público onde tem 1000 vagas e tem 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, que seja 5 mil pessoas inscritas. O que faz você pensar que você é o escolhido? Se não, sua capacitação, sua dedicação com o estudo, sua tranquilidade na hora de fazer a prova, as suas questões pessoais de merecimento. Porque merecer é fazer por onde. Então, se eu quero passar no concurso público, eu tenho que estudar bastante. Tem pessoas que passam dias, horas, meses, anos se preparando. Alguns conseguem, outros não. Agora, ele quer ouvir da boca da entidade, sim, você vai conseguir. E se não consegue? Porque como é que uma entidade vai poder privilegiar um no meio de tantos outros que também precisam? No meio de tantos outros... No meio de tantos outros que gostariam também, que também têm seu merecimento.
ou num processo seletivo de uma empresa, como eu usei esse exemplo, então aí nós temos que tomar cuidado, porque pode ser que nós estejamos colocando na mão da entidade toda a nossa responsabilidade. Porque aí, já que agora o guia falou que eu vou conseguir mesmo, então eu vou dar uma relaxadinha. Não vou nem estudar tanto, porque o baiano já garantiu, já falou que eu vou conseguir. O caboclo disse, o tranca-rua falou. Aí vem a mulher grávida e quer que o guia põe a mão na barriga e fala se é menino ou menina. Aí vem o marido e quer que o guia fala se a mulher está traindo ele ou não. Difícil, né? E aí, uma vez eu me deparei com uma situação assim, a pessoa estava desempregada, e aí ela conseguiu 2 entrevistas em duas empresas do mesmo ramo, porque era o ramo que essa pessoa trabalhava, e aí ela chegou pro guia e falou, qual dos 2 eu escolho? Você pode me dizer qual que é o melhor para mim? Qual eu vou ter mais futuro, enfim, qual eu vou ganhar mais, qual vou ser mais bem sucedido? Olha só, olha a saia justa que a entidade fica, cara. Porque tudo isso é relativo. Me acompanha no meu raciocínio. Você tem que estudar qual o emprego é melhor para você. Foi o que o guia falou para a pessoa. Vamos pensar juntos. O guia falou bem assim. São 2 empregos. Tá. Qual que você vai entrar ganhando X ou Y? Ah, é mais ou menos a mesma coisa. Qual tem a possibilidade de você ter um plano de carreira maior? Qual traz mais benefícios para você? Então, assim, às vezes é preguiça de pensar. É ponderar os pontos positivos e negativos das 2 possibilidades e fazer uma escolha. E mesmo que essa pessoa faça uma escolha achando que um vai ser o melhor, pode ser que não dê certo. Por que pode ser que não dê certo? Pode ser que ele não tenha tanta dedicação, que ele não seja tão bom quanto ele diz para a entidade que é, tão comprometido, tão capacitado. Pode ser que ele não consiga lidar com as pessoas no ambiente coletivo de trabalho. Que ele não seja uma pessoa tão fácil de trabalhar em equipe, de lidar com os outros. E que ele tenha ali um gerente, um encarregado, um chefe, que é mais intolerante. Olha quantas questões podem envolver aquele emprego, ser duradouro, ser próspero, como a pessoa deseja. E aí não, ela quer que a entidade fale, não, vai no emprego A, porque o emprego A é melhor. E aí, nesse tempo de crise que a gente vive, em que algumas pessoas estão sendo desligadas das empresas, mesmo sem, como é que eu vou dizer, sem um problema assim tão específico, porque às vezes a pessoa comete algum erro, esse erro é intolerável, ela é desligada da empresa. Mas tem empresas aí, aqui perto do aeroporto, aqui no aeroporto perto de Guarulhos, aqui tem um monte de gente sendo mandada embora. Empresas que tinham 300, 400 funcionários, está reduzindo para 100, 150. Então às vezes a pessoa não fez nada demais, algum critério a empresa usa e desliga algumas pessoas. Eu procuro dizer, faça o seu melhor todos os dias, faça mais do que aquilo que você é pago, faça mais do que uma função, seja flexível. Porque numa situação como crise, pode ser que você esteja sendo observado assim como todos, e numa peneira como essa você não caia. Agora, você chegar aqui e falar para a entidade, te responder, te garantir, é isso que a gente tem que refletir. No primeiro momento, quando a pessoa conhece a Umbanda, ela vem com esses questionamentos, com essas perguntas, e os guias muitas vezes devolvem essa pergunta, porque a resposta está dentro da pessoa, e porque ela precisa aprender a fazer as suas escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas, de acordo com o seu merecimento, com a sua dedicação, com o seu comprometimento, com aquilo que a vida está apresentando para ela. E isso também acontece nas questões afetivas. Isso também acontece nas questões afetivas. Como é que uma entidade vai falar, teu marido está te traindo, sim. Cuidado, viu? Sai agora, vai lá na porta, não sei de onde, que você vai encontrar com ele. O que é isso? Agora a entidade é dedo duro, é fofoqueiro, é fuxiqueiro? Porque se não pode ajudar, não atrapalha. Então, depois que a pessoa deixa de ser um mero consulente e passa mesmo estando na consulência, a entender a Umbanda de uma outra maneira, ou
Porque existem médios que são assim, que pensam assim. Existem pessoas que estão de branco, estão trabalhando, mas pensam assim, acham que a entidade tem que responder, tem que saber de tudo na hora que a pessoa quer. Quase que a pessoa fala, eu compro charuto pra você, Exu, compro um marafo, por que você não vai me falar? Vou lá em outro lugar onde eles adivinham, hein? Não pode ir. Que bom seria se a gente pudesse saber de todas as coisas que vão acontecer conosco pra gente se preparar melhor, né? Que bom seria saber que daqui 6 meses vão roubar meu carro, porque eu já começo a guardar dinheiro agora pra pagar a franquia do seguro, ou se eu não tiver seguro pra dar entrada em outro. Que bom seria se eu tivesse certeza que daqui 6 meses meu pai vai morrer, porque eu ia ficar um pouco mais próximo dele, pra não ficar com remorso depois. Que bom seria se eu soubesse que hoje, quando eu sair com o carro, alguém pode bater no meu carro, me machucar a minha família. Eu nem sairia de casa hoje. Existem coisas que eu mesmo devo procurar resposta dentro de mim e outras coisas que eu preciso sim me preparar, fazer as minhas escolhas e entender aquilo que eu estou colhendo. Entender quais são as dificuldades que eu estou passando. Aí sim, né, eu posso chegar e conversar com a entidade. Por que eu venho passando por tanta dificuldade? Por que eu não consigo me relacionar com ninguém? Por que eu não paro em emprego nenhum? Aí já são umas questões mais profundas, né? Por que você não para em emprego nenhum, meu filho? Você tem feito o que você gosta? Você tem feito o que você ama fazer? Ou você tem procurado ter satisfação e ter amor por aquilo que você faz? Qual é a sua relação com o seu emprego? Ou você é daqueles que no domingo à noite, quando o Fantástico acaba, você fica todo arrepiado e fica pensando, nossa, que horrível. É segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Aquele lugar horrível, aquele inferno. Como é que você quer ficar bem num emprego como esse? Como é que você quer ser bem-sucedido? Você quer ser promovido? Como é que você quer progredir dentro de uma empresa assim? Então, de repente, você tem que buscar uma outra coisa que você goste de fazer. Ou procurar ter um pouco de amor por isso que está dando seu sustento, que está pagando suas contas. Aí, ao invés de ficar perguntando se o marido ou a mulher está traindo por causa de insegurança, ou porque talvez você faça ou tenha feito isso, então acho que os outros também são capazes de fazer. Ao invés de você ficar perguntando isso para as entidades, por que você não entra numa questão mais profunda com as entidades? Você procura entender como estão acontecendo os sentimentos dentro de você, de onde vem essa insegurança. Será que você não está projetando nessa relação traumas e dificuldades que você teve numa outra relação lá atrás? Será que você não está projetando nesse homem ou nessa mulher problemas que você teve com outro homem, com outra mulher? Será que não são questões que vêm da infância? Aí sim a entidade vai te ajudar, questões que vêm da infância, que vêm da sua adolescência, da sua juventude, até do seu momento atual. Questões que ficaram mal trabalhadas de outro relacionamento. Questões que estão relacionadas à dificuldade de escolher um emprego, uma profissão, de trabalhar pela vocação, pelo amor. De entender que às vezes as pessoas morrem mesmo. As pessoas morrem, todos nós vamos morrer um dia. E muitos de nós não cuidamos direito do nosso corpo. A gente passa a vida inteira fumando, bebendo em excesso, comendo qualquer tipo de porcaria. E quando a gente atinge uma certa idade, 45, 50, 55, 60, a gente não pratica exercício. E aí a gente começa a contrair, a desenvolver aquelas doenças da terceira idade, que é a hipertensão arterial, diabetes e tantas outras doenças. E aí a gente quer vir no terreiro, quer que o caboclo estrala o dedo e que tudo passe, sendo que fez parte a minha vida inteira do meu livre-arbítrio escolher o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer.
Pode até acontecer da entidade ver algo que irá acontecer. Agora, dizer ao consulente, isso, meu irmão. Exatamente. Pode até acontecer da entidade saber ver algo que irá acontecer. Agora, dizer ao consulente alterará todo o futuro e presente e outras coisas. Então, o melhor é aconselhar apenas. É isso aí. Infelizmente, as pessoas vão atrás das respostas. Essas respostas estão dentro de nós. É isso aí, minha irmã Maria Paula Morgante. Conheço você lá do Pena Branca, minha amiga. Então, é isso. Uma vez veio um casal conversar com as entidades e disse: olha, estamos namorando há 2 anos, já estamos noivos há 1 ano, então são 3 anos juntos. Estamos nos preparando para casar. Vai dar certo o nosso casamento? Aí o guia disse assim: vai, se você respeitar ela, se ela te respeitar, se vocês tiverem maturidade, se vocês conversarem, dialogarem, se houver uma lealdade, uma parceria, uma amizade, carinho, afeto, amor, vocês conseguirem passar pelo excesso e pela falta de dinheiro, vocês conseguirem passar por tudo que as pessoas passam juntos, se o amor de vocês conseguir superar isso, vai dar certo. E o que é dar certo? Dar certo é arrastar uma relação? Dar certo é arrastar uma relação por meses, por anos, para manter a aparência? Ou dar certo é ser feliz? E afinal, o que é ser feliz? Como é a relação das pessoas? Você que manda no seu marido ou é o seu marido que manda em você? Ou ninguém manda em ninguém, vocês estão de mãos dadas, um compreendendo o outro, um ajudando o outro, porque inevitavelmente nós vamos nos magoar. Inevitavelmente. Não há quem não magoe aquele que convive. Nós erramos, nós perdemos a paciência, nós às vezes somos estúpidos, às vezes nós gritamos, às vezes nós somos insensíveis e quem está ao nosso lado fica magoado. Agora, quando o que importa é o que você é e não o que você faz, e esse sentimento vem de quem tem amor, de quem já está bem consigo mesmo, aí é diferente. Aí eu já não vou cobrar da entidade, eu já não vou nem fazer esse tipo de pergunta. Eu vou atrás de questões mais profundas, de entender por que as coisas estão acontecendo, por que não estão acontecendo. Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso e o que as entidades e os orixás e Deus podem fazer para me ajudar. E não jogar essa responsabilidade nas costas das entidades, querendo que elas adivinhem. Uai, vai você perguntar pro seu marido se ele está te traindo. Se você está tão inseguro assim, ou tão inseguro, bota um detetive atrás dele aí. Por que será que ele está fazendo isso? Você está cuidando bem dele? Você dá carinho, dá amor, dá afeto, você é compreensiva? Você é compreensivo, dá carinho, dá amor, dá afeto para sua esposa? Qual o motivo ela teria para atrair você? Por que você tem que vir aqui no terreiro perguntar isso para uma entidade? Não é? Eu tô com um livro aqui, ó. A Umbanda e o Umbandista. Dá pra ver aí? Espero que dê pra ver bem. Livro do Alexandre Comino. Estava relendo esse livro outro dia e tem um capítulo aqui que fala, vou mostrar. Pode ser que saia ao contrário aí, né? Porque eu não tô com a câmera de frente. Esse é o capítulo 99, né? Tá na página 99, na verdade. Coragem, orgulho e ego. O terceiro parágrafo da primeira página, dessa página 99, que é a página inicial desse capítulo, diz assim: podemos até dizer que muitos fazem a caridade por desencargo da consciência e outros ainda a fazem por vaidade. A partir do momento que se diz que a melhor pessoa é a que faz mais caridade, muitos passam a fazê-la para ser melhor que os outros, e assim tornam-se objetos do ego e da vaidade. Qualquer movimento no sentido de ser melhor do que os outros é um movimento do ego. O único crescimento está em ser melhor do que eu mesmo.
isto implica uma análise profunda de autoconhecimento. Eu vou ler esse último trecho de novo. O único crescimento está em ser melhor do que eu mesmo. Isto implica uma análise profunda de autoconhecimento. Porque quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, você começa a parar de fazer essas perguntas para as entidades, para Deus, para os orixás. Você pergunta para você mesmo. É muito interessante esse livro, porque além dessas lições tem muitas outras. E esse livro, uma das coisas que motivou o Alexandre a escrever foi as pessoas terem uma orientação de como buscar a sua verdade no sentido de ser um bandista. Porque uma coisa é umbanda, outra coisa é um bandista. Uma coisa é umbanda, uma religião linda, maravilhosa, fascinante, encantadora, que cura, que trabalha, que transforma, que nos dá força, que nos dá estrutura para enfrentarmos as nossas colheitas, que nos dá estrutura para enfrentarmos as adversidades que têm o intuito de nos ensinar. Esse livro fala do umbandista, de uma visão umbandista, de uma identidade umbandista, de uma maneira de ver a vida umbandista. Não é uma forma católica, kardecista, candomblecista, não. É uma maneira umbandista de ver o mundo, que é uma maneira livre, entendendo que tudo é responsabilidade nossa. E que as entidades são a nossa família espiritual. Assim como o meu pai carnal, minha mãe carnal, meus tios, tias, irmãos, que são familiares consanguíneos, não têm a obrigação de toda hora dizer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Assim acontece com as nossas entidades. Não são nossas muletas, não estão aqui como adivinhadores. Estão aqui para nos orientar. Eles nos amam e nos orientam para que essa encarnação seja um pouco melhor do que a outra. Minha irmã, esse livro você encontra no Colégio Pena Branca, que fica na Gentil de Moura, se não me engano, 480 ou 580, que é o terreiro do Alexandre Comino, o escritor desse livro. Aqui no meu terreiro também tenho para vender, alguns irmãos também têm, mas você também encontra na internet. É da editora Madras. Se você colocar no Google livro A Umbanda e Umbandista, quem é e o que é, você vai achar aí. Tem na Saraiva, tem nas livrarias. Dependendo de onde você estiver, você acha assim, facinho. 380, né? Aí eu falei 480 ou 580, eu errei. Colégio Pena Branca é 380. Então você acha. No meu templo tem, no templo do Ale também tem nas livrarias e tem pela internet. Se você é aluna do Umbanda EAD, lá dentro também você encontra, com preços muito bons. E então, não é que o livro vai te ensinar a ter uma visão umbandista, mas ele vai te dar orientação para que através do autoconhecimento a gente perceba isso, que existe sim uma visão mais superficial, existe um início onde a gente começa com muita pergunta, com muita dúvida, mas à medida que a gente vai se aprofundando, as coisas vão mudando, as perguntas são outras e as respostas também. A gente não trata só do sintoma, nós vamos atrás da causa dos nossos problemas. E na maioria das vezes a causa somos nós mesmos. Nossa maneira de pensar, de sentir, de nos relacionar, de nos comportar, nossa maneira de ver o mundo. Enquanto umbandistas é bacana a gente esvaziar o copo, como a Rosa escreveu, e agora, e buscar uma nova maneira de viver. Uma maneira umbandista, que é uma maneira livre. Onde ninguém fica apontando o dedo para ninguém, pelo menos não deveria, onde não existe o peso do pecado, nem o peso desse karma que vai te cobrar, que vai te perseguir por encarnações a fio. Não, é uma maneira livre de ver que todos acertamos e erramos, que
Vamos semear tudo aquilo que plantamos, né? Vamos ter que colher. Temos que colher tudo que plantamos, sem chorar, sem ficar olhando para o céu e dizendo: oh meu Deus, por que isso está ocorrendo comigo? Que muitas vezes isso é consequência das nossas escolhas. E quando a gente tem consciência disso, a gente ajoelha no altar, pede perdão para Oxalá, nos transformamos e o karma se queima e a gente vai seguindo a nossa vida, aprendendo que tudo tem retorno. Agora, quando vem um mal de fora, a gente aprende como cortar. Esse mal de fora só entra quando eu permito. Agora, às vezes a gente não consegue identificar se é um mal de fora ou se é um mal interno. Às vezes simplesmente é uma situação para o nosso aprendizado. Então, repensemos a nossa relação com as entidades. Vamos pensar bem antes de formular algumas perguntas e de entender que muitas perguntas, essas respostas estão sujeitas a muitas coisas. A muitas coisas. Como é que uma entidade vai garantir que o marido e a mulher vai ser feliz para sempre? E se a pessoa, por tentação da carne, por fraqueza ou por qualquer outro motivo, porque olhou para alguém na rua, se apaixonou, enfim, resolver se relacionar com outro? Se a pessoa simplesmente fala: olha, eu casei com você, achei que ia ser uma coisa, mas é outra, não estou conseguindo conviver com você e eu quero acabar com a nossa relação. Pode acontecer isso. Quantas pessoas não se separam? Por N motivos. Quantas pessoas não ficam desesperadas atrás de emprego e quando arruma emprego fica reclamando? Tem uma frase que eu falei ontem aqui no desenvolvimento, que é falada assim: aquele que tem muito, mais ainda lhe será dado, e aquele que tem pouco, esse ainda pouco que tem lhe será tirado. Porque mais vale agradecer mesmo tendo pouco e buscando ter mais daquilo que você entende como melhor para você, do que se tornar um reclamão, um chato, um insatisfeito. Uma pessoa que está sempre reclamando não faz as coisas com amor, não produz, não tem um caminho de prosperidade, não tem uma caminhada bacana, fica se prendendo só no negativo, está insatisfeito. Então, se está insatisfeito, muda. Agora, a vida não é tão prática assim para mudar tão rápido. Então, enquanto isso não acontece, procure encontrar alguma coisa boa nisso que você está fazendo, porque senão não vai, né? Então, esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de aprofundamento nos ajuda a não cobrar das entidades aquilo que nós temos que resolver, com o apoio deles, sim, mas quem tem que resolver, quem tem que saber, quem tem que enfrentar somos nós. Então eu afirmo, não como uma verdade absoluta, porque eu não estou aqui para isso, eu afirmo como a minha verdade. As entidades não têm a obrigação de contar a sua vida inteira, até porque, do que isso vai te adiantar? Qual é o teu problema mesmo? O que você está buscando aqui no terreiro? Qual a tua necessidade? Você trabalhava numa casa e não tem casa para trabalhar e está vindo aqui conhecer? Está querendo saber se a energia daqui é bacana, sintoniza com a sua para você trabalhar aqui? Ou você está desempregado, está doente, tem alguém doente na sua família, seu filho está com problema com álcool, com droga? Você está depressivo, está muito ansioso, está com síndrome do pânico? Ou você está buscando uma caminhada espiritual que você nem sabe ainda qual é? Ou está buscando outro terreiro, está querendo conhecer a Umbanda? Afinal, o que você deseja? O que você espera que aconteça quando você chegar no terreiro e a entidade fala a sua vida inteira? A troco do quê? Só um minuto, tá bom? Eu já volto. Minha esposa acabou de chegar e assobiou porque hoje tem trabalho aqui e eu volto num instante para encerrar essa live.
Voltei aí. Então é isso. Vem cá, amor. Meu amor chegou aqui porque hoje tem trabalho de cura, cirurgia espiritual, passe. E ela veio pra gente organizar o terreiro dos trabalhos. Senta aqui um pouquinho, puxa o banco. Acabou de chegar da academia. Você foi na academia? Acabou de chegar da academia. E aí eu tô falando hoje sobre as entidades terem que adivinhar as coisas, né? Até onde elas têm obrigação. E a gente tem várias coisas para falar sobre isso, porque realmente às vezes isso acontece, mas daí ia ser uma obrigação, né? Então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa relação com as entidades, né? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu acho que já tá indo pro encerramento. Eu tô sem noção do horário aqui. Se alguém puder me falar aí quanto tempo a gente tá, porque eu tô sozinho aqui hoje, eu não tô com ninguém. Que horas são? 5h30, então já passei de 1 hora aqui. Eu comecei 4h20. Sim, que legal a pergunta da Ju, ó. Cris, e o contrário? Eu tenho que contar toda a minha vida para a entidade? Eu nunca sei até que nível de detalhes eu tenho que falar para a entidade. É verdade. Às vezes você tem questões muito íntimas, muito difíceis de compartilhar com uma entidade. Tem um Cambone, tem 2 Cambone. Eu acho que isso é até um tema para nossa próxima live quarta-feira que vem, né? Sobre ética na consulta. Tanto do médium incorporado quanto dos Cambones. Porque às vezes as pessoas podem se sentir constrangidas de falar em determinado assunto. Entende? Às vezes são questões muito íntimas. Às vezes aquilo pra mim pode parecer uma coisa normal, mas pra pessoa é bem difícil ela falar sobre aquilo. Ela se expor de alguma maneira, né? Então acho que isso tem que ser feito paulatinamente, assim, devagar. Que você entra na casa, sente a energia, sente como são os trabalhos, como é conduzida as consultas. Até que você vai sentir confiança para falar com uma entidade, aquilo que o seu coração mandar, porque é uma questão de sintonia mesmo. Porque travou, mas já voltou. Porque a relação com a entidade é semelhante com a relação que um católico tem com o padre no confessionário. O que a pessoa fala fica ali. Ô Janete, não fica decepcionado com o ser humano não. As pessoas erram. Existem pessoas com diversas linhas de pensamento. E a gente tem que viver a nossa verdade e respeitar o outro viver a verdade dele, mesmo que a verdade dele possa parecer um absurdo para nós. A gente tem que lidar com isso. No final do ano, nós tivemos uma gira aqui no templo, dia 19 de dezembro, estendemos um pouquinho mais esse ano, fizemos uma gira depois da festa de Iemanjá, aqui no templo. Uma gira de esquerda para fechar o ano, fazendo aqui um trabalho voltado para a prosperidade de todos, enfim. E eu estava incorporado aqui com o seu Marabô e aconteceu uma situação assim, de uma pessoa parar na frente dele, ele perguntar, tudo bem? E a pessoa responder, você que tem que saber. E ele falou, aí ele